estamos aqui diretamente de Rivera, no Uruguai. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cíntia. Nós somos da Pão da Vida, uma igreja simples, séria e sem limites. Aqui no Uruguai, infelizmente, nós não podemos ainda ter nossos cultos presenciais. Então, por isso, nós estamos aqui via Facebook, via Instagram, para compartilhar um momento e uma palavra com a sua vida. Nós também temos nossas células online, que todos os dias praticamente tem uma célula com um líder, uma turma abençoada. Inclusive, se você quiser fazer parte de alguma célula, entre em contato com a gente, será um prazer te receber. Também nós temos a nossa igreja no Brasil, na cidade de Contagem, Minas Gerais. Hoje também temos muitas células. Se você também quiser fazer parte de uma, será um prazer que você esteja participando dessa célula também. Nós estamos aqui num dia muito úmido, faz frio aqui em Rivera hoje, mas nós temos a convicção que Deus, Ele é bom em todo o tempo. Seja em dias frios, seja em dias de sol, dias quentes, dias úmidos, Deus, Ele permanece o mesmo. Eu gostaria de pedir a você que possa, nesse momento, seja compartilhando essa mensagem, para que outras pessoas também possam receber de Deus nessa noite, assim como você. Também quero mandar um abraço muito grande para todos os irmãos que estão neste momento aí conosco, para os irmãos aqui de Rivera, os irmãos de Tranqueiras, de Esmeraldas, do bairro Colonial, os irmãos que estão na cidade de Betim, na cidade de Ibirité, pessoas que estão em outros países também que nos acompanham aí pelas redes. Que Jesus Cristo te abençoe, em nome de Jesus, e que o seu coração, a sua fé esteja firmada no Senhor. Que você não venha desanimar, mas persevere, insista, que Deus é um Deus fiel. E Ele tem propósito em todas as coisas. E tudo está no controle das mãos do Senhor. Eu estava hoje lembrando de algumas coisas com meu esposo. Nós estávamos conversando. E você também já teve algum momento na sua vida que você lembra que você fez uma oração e depois de algum tempo, essa oração que você fez, ela veio se tornar realidade? Algum desejo do seu coração que você até mesmo nem orou, mas você pensou e Deus trouxe à realidade aquilo que você compartilhou com o Senhor, só você e Deus? Olha, na minha vida isso já aconteceu muitas vezes. E é tão interessante que nós temos uma memória muito fraca. Nós esquecemos muito rapidamente das coisas. Mas eu quero falar com você que Deus não esquece. Eu lembro de algumas orações que eu fiz há alguns anos atrás. E depois de muito tempo, eu já, com a bênção, com o pedido ali que eu tinha feito ao Senhor, e depois de algum tempo me veio à memória, olha, um dia eu orei por isso. Um dia eu orei por isso que eu tenho, por isso que eu estou vivendo. Um dia eu orei por isso. E eu quero falar com você hoje exatamente isso. Ore ao Senhor. Coloque as coisas nas mãos do Senhor. Porque eu tenho convicção que aquilo que você fala com Ele, aquilo que você pede para Ele, aquilo que você compartilha para Ele, se não sair, não ficar do jeitinho que você pediu, com certeza vai ser muito melhor. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor. Não só para mim, mas para você também. No domingo nós aprendemos uma palavra que está lá no livro de Jeremias, que fala: clama a mim e eu te responderei. E não só no livro de Jeremias, mas tem muitos salmos que falam que nós clamamos ao Senhor, que nós devemos conversar com o Senhor. Nós temos o próprio Jesus que nos ensinou a oração do Pai Nosso. E eu quero compartilhar com vocês também hoje, nesse exato momento, uma palavra muito conhecida, que está no livro de 2 Crônicas,
capítulo 7 e o verso 14. Fala o seguinte, 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14. Fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui em 2 Crônicas fala não somente da oração, mas também de buscar Deus, mudar a nossa maneira de ser. Fala sobre se humilhar na presença do Pai. Sabe, amados, não sei qual que é o seu pedido de oração que você tem buscado ao Senhor. Quem sabe o que está precisando, juntamente com essa oração, é isso que diz em 2 Crônica. Se humilhar, reconhecer alguma coisa, buscar ao Senhor com intensidade, mais do que a bênção do abençoador. O abençoador, que é Deus, Ele quer se revelar a mim e a você. Então, eu quero te fazer um convite. Intensifique suas orações. Continue clamando a Deus. Não somente para pedir, mas também para ter um relacionamento com Ele. Ore, agradeça, faça a sua oração um momento de gratidão. Faça das suas orações um momento de intercessão, de busca pelo Senhor. Mas permaneça, insista, persista em conversar com o Pai. Porque Ele ouve, Ele escuta e Ele responde aquilo que nós conversamos com Ele. E eu quero te convidar nesse momento, aí na sua casa, no carro, no trabalho, não sei onde você está nesse momento, mas eu quero te convidar, vamos orar? Eu creio que você já orou nesse dia, ou pela manhã, ou no momento à tarde. Eu creio que você já conversou com Deus, né? Conversou com Deus, seja no horário que você foi se alimentar, seja no horário que você estava limpando a casa, ou trabalhando. Mas vamos conversar com Deus mais um pouquinho e vamos pedir a Ele que Ele ministre aos nossos corações, que a palavra dEle se torne vida dentro de nós. Vamos orar ao Senhor neste momento. Eu faço esse convite aí para você, aonde que você está. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, porque a Tua Bíblia nos ensina, a Tua palavra nos ensina que devemos falar contigo, clamar, orar. Ó Deus, porque Tu és um Deus que tem, ó Pai, alegria em se relacionar com seus filhos. Obrigada, Deus, por esse privilégio de não ser um Deus que somente fica parado, mas um Deus que escuta, que vê, um Deus que responde. Nós te louvamos por isso, por esse privilégio que nós temos de te ter como nosso Deus. Senhor, eu não sei como está essa pessoa que está nos acompanhando neste momento. Não sei se há alguma petição no coração dela, se há algum agradecimento, ou se ela também não está conseguindo orar. Mas, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa estar junto dela. Ó Deus, que o Senhor possa estar se revelando a essa pessoa, permitindo que o Teu Espírito Santo possa ministrar nesse coração. Traga, Pai, resposta, traga consolo, mas sobre todas as coisas, Deus, que seja gerado uma intimidade, ó Deus, com cada um que nos acompanha neste momento. Pai, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar o seu lar e que você esteja com o coração aberto para escutar a palavra do Senhor neste momento. Mais uma vez eu peço a você, compartilhe essa mensagem, se inscreva aí no nosso canal, para que você possa estar recebendo, tá? Sendo avisado quando nós estamos online e também para que outras pessoas possam ter a oportunidade de também receber a palavra de Deus.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua casa em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus encha o seu coração de paz e de esperança. Nós ministramos a esperança que vem dos céus. Nós somos pregadores do Evangelho. Nós falamos do amor de Jesus para todas as pessoas e queremos compartilhar esse amor. Que Deus te abençoe aonde você estiver nesse momento. Nós queremos abraçar todos, mas nesse momento é só virtualmente, né? Nós temos ainda nesse momento de quarentena, mas nós estamos juntos em espírito com todos. Nesse momento eu não posso começar a falar sem antes mandar um abraço muito especial para um irmão chamado Gildásio, um irmão querido na nossa igreja. Nós sabemos que Deus é com você, estamos orando, aqui a nossa família está orando, a igreja está orando, e nós vamos ter uma vitória juntos em nome de Jesus. Também a irmã Maristela, eu queria mandar um grande abraço para a irmã Maristela, também estamos orando, e para os demais irmãos, nós estamos orando, irmãos. Esse é um tempo que Deus nos ensinou o caminho da oração. Esse é um tempo que nós estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus de uma forma tão intensa. E a voz de Deus é tão nítida que nós escutamos o que Ele quer, nós ouvimos a voz dEle e nós oramos uns pelos outros. A igreja tem esse papel de ser uma igreja intercessora, que ora por pessoas. E não somente ora, mas também desfruta os milagres na vida de outras pessoas. Uma grande dica de um intercessor: se você quer ser um intercessor, aprenda uma coisa. O intercessor é aquele que compra a briga do outro. Mas também, quando há vitória, quando há bênção, quando há milagre, nós também nos alegramos nos milagres de outras pessoas. Então, diariamente nós vemos milagres acontecendo. Diariamente nós vemos o poder de Deus manifestando. Talvez você está vendo essa live porque alguém compartilhou e você não é um cristão, você tem dúvida de Deus, você na verdade nem crê em Deus, mas olha, Deus está falando contigo essa noite. Ele quer manifestar o amor dele por sua vida. Ele quer mostrar o quanto ele se importa com você. E é isso que nós falamos, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, o livro que traz sentido para a vida. Eu estava lembrando que antes, todos os produtos que a gente compra tem um manual de instrução. E esse manual fala como deve ser manuseado esse equipamento, seja uma geladeira, uma televisão, qualquer aparelho doméstico. E para a vida do homem, qual é o manual de instrução? É a Bíblia Sagrada. E ali a gente encontra sobre tudo. A Bíblia fala sobre tantos assuntos maravilhosos e nós aprendemos a cada dia com o Senhor. Eu queria, antes de ministrar, também mandar um abraço. Eu estou com muita saudade do pessoal de Santana do Livramento. Hoje é aniversário da Jéssica, do quilômetro 5. Um grande abraço, que Deus te abençoe, Jéssica. Nós queremos mandar um abraço para cada irmão. O Celso, quanto tempo, Cacá. Um abraço para vocês, queridos aí de Santana do Livramento. Deus abençoe essa cela tão preciosa. Geraldo, a Sandra, que Deus abençoe vocês. Também temos ali no bairro Paraíso, também em Santana do Livramento, um abraço para Carla, que é anfitriã, para a Gabi, que é a líder. Deus abençoe. Passo Guedes, em Santana do Livramento. Deus abençoe, Passo Guedes, uma bênção. Deca e Silva, pessoas especiais que estão no nosso coração. Por que não falar da célula da Dona Jolanda e Judite? Grande abraço, Sérgio, um abraço para vocês. Que Deus abençoe. Em Santana do Livramento também temos mais uma célula, que é no bairro Armo, Santiago e Paola, líderes abençoados, queridos e amados. Que Deus abençoe essa célula tão especial e os demais células que estão espalhadas em Ribeira, na cidade de Tranqueiras. Nós temos um povo tão querido, tão maravilhoso. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu quero também mandar um abraço para Rimena. Deus te abençoe, Rimena. Que Deus te abençoe tremendamente. O pessoal de Três Cruces. Bendiciones para todos vocês. E também, meu querido e amado colonial, que Deus abençoe vocês, irmãos Esmeraldas, e todos os amados irmãos. Bom, eu queria falar uma coisa. A gente estava falando uma coisa muito interessante. E nós estamos falando esses dias sobre
quem é Jesus para você? Quem é esse Jesus? Jesus é só uma figura importante para você? Ele é somente uma imagem? Jesus é aquele que ainda está crucificado no madeiro para você? Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que quer convidar você para andar com Ele. E nós andamos com Jesus e entendemos como é grandioso esse amor que Ele tem por nossas vidas. Nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos que você entenda que Jesus ele é muito além de uma religião. Jesus nunca foi uma religião. Jesus é um estilo de vida, é um Deus vivo que anda conosco e que mostra o seu amor dia a dia para nós. Então existem pessoas que têm Jesus como Salvador da vida delas. Isso é bom, é fantástico ter Jesus como Salvador. É aquele que nos salva. A Bíblia diz que Deus entregou para Jesus, o seu Filho, o ministério da reconciliação. Ele é o mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que existe só um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Então só Jesus te leva para falar com Deus. A Bíblia diz isso, seja ela católica, seja ela espírita, seja qualquer versão, só vai falar, existe só um mediador que leva os homens para Deus, e o nome dele é Jesus. E Jesus é o salvador de toda a humanidade. Você pode ver que toda vez que o bicho pega para qualquer... Jesus, todo mundo quer Jesus como salvador. Mas essa noite eu preciso te falar uma coisa muito importante. Além de salvador, ele quer ser o Senhor da sua vida. E qual que é a diferença entre Senhor e Salvador? Salvador é aquele que vai salvar nossas almas pela graça redentora dele, pelo amor e misericórdia de Deus, a infinita misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Mas ser o Jesus que, além de ser Salvador, ele é Senhor da nossa vida. O que é ser Senhor? Senhor é o dono de todas as coisas, é aquele que controla suas emoções, é aquele que controla suas decisões. Senhor é aquele que você entende que nada é seu e tudo é dele. E que tudo aquilo que é dele pertence a você, porque você e ele fazem parte de um só corpo. Então nós somos de Deus, nós somos um povo que cremos em Jesus como Salvador, mas vamos além, nós cremos que Ele é o Senhor. E essa palavra Senhor significa o dono de todas as coisas. Quem é dono da minha casa é Jesus. Quem é dono do meu automóvel é Jesus. Quem é dono das minhas finanças, das minhas finanças é Jesus. Quem é dono do patrimônio que eu tenho é Jesus. E tudo que eu tenho, quando eu entendo que eu mudei, não somente Jesus é o meu Salvador, mas agora, além de Salvador, Ele é o Senhor, dono de todas as coisas. Então eu aprendo uma frase que mudou a minha vida. Nesse tempo de grandes manifestações por causa do racismo, eu me lembro de uma frase de Martin Luther King, e ele diz uma coisa muito interessante: tudo que eu tinha em minhas mãos, eu perdi, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu tenho até hoje. Olha que frase poderosa. Tudo que eu tenho em minhas mãos, eu perdi, mas tudo que eu tenho e coloquei nas mãos de Deus, eu tenho até hoje. Então isso é entender que Jesus, além de Salvador, Ele é Senhor de nossas vidas. Então que Jesus, além de ser Salvador da sua vida, que Ele seja o Senhor, que Ele permita, que você permita a Ele, melhor dizendo, que Ele entre na sua casa, que Ele sente contigo, que Ele ceie contigo, que Ele mostre os planos e projetos que Ele tem para a sua vida. E em nome de Jesus, nós estamos felizes. Irmão, a coisa mais maravilhosa para um homem, uma mulher, é estar andando debaixo da vontade de Deus. Debaixo da vontade de Deus. Sabe o que acontece? Posso falar? Você leva muita pedrada. Pastor, então não quero. Calma, só um pouquinho. Escute uma coisa. Quando você era pequeno, principalmente o pessoal do Brasil, aqui no Uruguai, acho que eu nunca vi um pé de manga aqui. Mas é muito comum no Brasil ter pé de manga
espalhado nas ruas, nas calçadas, nos quintais. E quando a gente é pequeno, eu acho que toda criança, seja uma mulher, ele tem um hábito muito fantástico, que é de tirar a pedra na manga, a mais amarelinha, a mais distante, a mais difícil. Ela se torna a mais desejada, a mais cobiçada. Então nós miramos aquela pedra e queremos aquela. E tiramos chinelo, sapato, o que tiver, nós queremos aquela manga. E uma coisa fantástica, ninguém atira pedra numa árvore que não dá fruto. Então, quando nós nos aproximamos de Deus e damos frutos, é natural que as pessoas queiram apedrejar a gente. Mas nós temos o escudo da fé. Nós temos uma proteção espiritual na nossa vida, que Deus nos guarda. Então, ter Jesus como o Senhor da nossa vida é experimentar frutos de Deus para os outros, para nós. Isso é maravilhoso. Hoje eu quero contar uma história para vocês muito interessante. A Bíblia conta a história de um homem que era vulnerável como eu e você, um homem simples. O nome desse homem era Moisés. Moisés era um homem tão simples, mas Deus quis usar aquele homem para ser o maior libertador da história de Israel. E o que motivou Moisés a ser um libertador? Primeiro, o entendimento que ele teve diante da sarça que ardia. Ela pegava fogo e não se consumia. Moisés entendeu que aquilo era um mistério de Deus e ele conheceu o Senhor ali. E quando ele se aproximou daquela sarça que ardia e pegava fogo, Deus disse para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Moisés, ele não se conteve em ver a visão, mas ele quis se aproximar da visão. Esse é um tempo que nós não estamos somente alegres vendo a visão, nós queremos nos aproximar dessa visão. E os mais ousados, eles não querem somente ver a visão, mas eles querem ser a visão de Deus na terra. Você foi chamado para ser a visão de Deus na terra, o projeto real de Deus na terra. E a Bíblia diz que ele começa um processo de libertação, nós conhecemos a história. Aquele povo sai do Egito de uma forma fantástica, uma forma milagrosa, somente Deus podia fazer aquilo, e eles atravessam o Mar Vermelho. Porém, aquilo ali só era o início de todo um processo de libertação. Deus permitiu que Moisés vivesse 120 anos, e desses 120 anos foram 3 etapas de 40 anos na vida dele. 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto, mais 40 anos de caminhada no deserto. E esse período Deus foi tratando, foi mostrando. A Bíblia diz uma coisa fantástica a respeito da morte de Moisés. A Bíblia diz que Moisés tinha 120 anos quando ele morreu. E a Bíblia diz 2 atributos sobre a morte de Moisés. Primeiro, Moisés não perdeu a visão com 120 anos. A visão dele era nítida. Ele não tinha glaucoma, ele não tinha miopia, ele não tinha astigmatismo. Moisés, ele tinha uma visão muito ampla com 120 anos. Talvez nós usamos óculos, mas Deus tem uma visão espiritual, e essa visão espiritual Ele quer que nós tenhamos ampla, como Moisés teve. A segunda coisa sobre Moisés, que é muito interessante, lá no finalzinho de Deuteronômio, fala sobre a morte de Moisés. Fala que Moisés, ele não perdeu seu vigor. Imagina, o cara, 120 anos, saradão, forte. Ele era um homem que estava com a sua vitalidade plena. Deus não permitiu ele entrar na terra de Canaã, porque Deus o corrigiu. E usou aquilo como algo didático e pedagógico para nos exortar nos dias de hoje. Mas ali só era o começo. E Deus levanta uma geração chamada geração dos espias. E o que acontece? A Bíblia diz que Deus falou com Moisés: levanta 12 homens. E esses 12 homens vão espiar a terra que eu prometi para eles. Eles vão não somente ver essa terra, eles vão apalpar essa terra, eles vão saber se era uma terra que pela agricultura era boa para produzir frutos. Eles iam experimentar os frutos, se eram doces, se eram ácidos. Eles iam saber se tinha muita pedra, se a terra era 100% fértil. Eles queriam saber de várias coisas, e Deus deu uma ordem para eles. Mas aqueles homens
eram 12 espias. Dos 12, 10 ficaram com medo. Viram problema, dificuldade, viram coisas terríveis. Mas 2 homens, somente 2, e o nome dele é Josué e Caleb. Somente 2 homens conseguiram ver o que nenhum dos 10 conseguiram ver, as coisas boas. Você sabia que a nossa geração é uma geração assim? Que elas têm dificuldade de ver as coisas boas? Elas têm dificuldade de ver as coisas boas. As pessoas sempre têm uma força magnética para olhar a coisa mal. Elas não conseguem ver as coisas boas da vida. Então, irmãos, é tempo de você consultar o seu coração. Nesse tempo de pandemia, o que você tem visto de bom? O que seus olhos têm enxergado de interessante? Eu sei que é um momento de dor, é um momento de perca, é um momento de muita trabalhos emocionais no nosso próprio coração, mas é um tempo também de firmarmos em Deus e vermos como Deus é bom. Você pode dizer nessa noite aí na sua casa: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom para minha família, Deus é bom para minha casa, Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. E eu quero ler aqui um texto que vai mostrar essa grandeza de Deus, como Deus é maravilhoso. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 1, e nós vamos ler. Josué, capítulo 1, versículo 1. Pode abrir sua Bíblia tranquilo. É o 6º livro da Bíblia, Josué, depois de Deuteronômio. Josué, capítulo 1, verso 1. A Bíblia diz assim, Josué, o 6º livro da Bíblia no Antigo Testamento, capítulo 1. Preste atenção nessas preciosas palavras. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa-te o Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Verso 4. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Verso 5. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Verso 6. Leia comigo o verso 6 com fé. Diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Verso 7, de novo, olha aí. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés, que te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que andares. Verso 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirás. Verso 9, está falando ao seu respeito, verso 9, diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, aleluia. Eu quero, de uma maneira muito especial, falar algumas coisas sobre esse texto. Primeiro, que começa falando desse período de transição, a morte de Moisés. A morte de Moisés
ela inaugura um novo tempo na vida do povo de Deus. Eu sei que a morte é algo muito triste, e essa semana nós tivemos a perda de um precioso irmão, né, o vovô, que era o vovô de todos nós, aqueles que falam carinhosamente o Tata, e nós amávamos tanto aquele homem, e eu estava ali no velório vendo todos os relatos de testemunhos, de tudo que o Moreira foi para a gente, de tudo que ele fez, as obras daquele homem, e aquilo no meu coração, ele entrou em pranto junto com aquela família. Porém, o que me alegrou vendo o testemunho, o bom testemunho dele, os legados, aquilo que deixou. Quando Moisés morre, Moisés ele está inaugurando uma nova etapa na vida do povo de Israel. E o que acontece? Os homens ali estavam com medo, porque eles viram gigantes, eles viram uma cidade que era de difícil acesso, eles viram uma cidade que era toda murada, fortificada, eles viram muitos problemas e muitas dificuldades. Porém, Josué e Caleb tiveram uma visão diferente. Escute isso, você faz parte da geração de Josué e de Caleb, uma geração que vê com os olhos de Deus. Você faz parte de uma geração que tem que ter um olho diferente a respeito das coisas. Irmão, pessimista não combina com o caráter cristão. Um pessimista, ele não tem a fé que nós professamos ter. Nós temos dificuldade como qualquer outro, temos luta, às vezes mais do que muitos, mas nós somos o povo que temos Deus, e quem tem Deus é otimista, vai para frente, encara os desafios, não baixa a cabeça, e se baixar, Deus levanta. O Espírito Santo nos levanta. E a Bíblia diz que naquele instante era um momento de dor para o povo, mas Deus falou assim: agora, como eu fui com Moisés, como eu fui fiel com Moisés, eu serei contigo, Josué. Eu serei contigo. Você vai fazer esse povo passar o Jordão, porque o primeiro estágio eles conseguiram, o Mar Vermelho. Agora é um tempo novo, é passar o Rio Jordão. E é um novo desafio que não se trata somente de um rio, mas também de conquistar uma cidade chamada Jericó, fortificada, habitada, uma cidade onde tinha gigantes também. Então naquele instante era como se Deus estivesse falando para o Josué o seguinte: Josué, eu tenho uma bênção para você, é um abacaxi. É um abacaxi, você vai ter que descascar esse abacaxi. Irmão, eu não sei você, mas abacaxi é uma delícia, irmão. Docinho, abacaxi de Marataízes, docinho, massa amarela. Irmão, mas dá trabalho. É difícil descascar. Mas quando você consegue, você vê aquela coisa tão maravilhosa, irmão. Deus estava dizendo para Josué: Josué, você vai ter desafio, mas eu estou contigo. Eu estou contigo, eu serei contigo. E aparece algo tão interessante aqui, porque essa motivação da vida de Josué, ela tem vindo de Deus, a parte do Senhor. Deus é um Deus que nos motiva. Deus quer que você seja um conquistador. Deus quer que você conquiste a vida. Deus quer que você conquiste o seu relacionamento que está quebrado, que está falido. Você que caiu, você que tem que se levantar no nome de Jesus. Você que perdeu a esperança da vida, Deus quer te motivar e levantar a sua vida. Então, os espias, eles tinham medo. Eles ficaram com medo. Os 10 ficaram com medo, Josué e Caleb não. E aí o que acontece? Josué, ele recebe o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor deu ousadia para conquistar. Ousadia para trabalhar. Irmãos, é tão maravilhoso. Se você for ver a história, é tão linda, tão maravilhosa, que lá na frente, bem na frente, o Caleb com 80 e poucos anos, quase 100 anos, ele pensa assim: agora eu vou dar entrada nos meus papéis para o INSS. Eu vou dar entrada aqui nos meus papéis aqui no Uruguai para o BPS. Eu quero aposentar. O Caleb, velhinho, ele fala assim: gente, o negócio é o seguinte, eu tenho que conquistar mais terra. Eu tenho que cumprir. Existem promessas que eles me prometeram que ainda não foi cumprida. Eu tenho as terras, eu quero conquistar. Irmão, que tremendo. Um homem já idoso, querendo conquistar, querendo vencer. Irmão, não pare. Deus tem muito mais para a sua vida. Não desista. Deus tem sonhos grandes para você. Eu li um livro chamado Persiga Seu Leão. E nesse livro diz o seguinte,
que os seus sonhos, se eles não te incomodam e não tiram seus sonhos, seu sono, se os teus sonhos não tiram seus sonhos, então eles são muito ralinhos, não vale a pena. Agora, quando você tem um sonho, seja ele ministerial, seja ele profissional, seja ele social, um sonho que te tira seu sono, é porque é um sonho que vale a pena perseguir. Vale a pena você perseguir esse leão. Então, a ideia aqui não era somente a conquistar a terra, mas Deus estava dizendo para Josué, essa conquista é pessoal, Josué. É algo pessoal. Você vai conquistar, você vai conseguir, mas também eu vou tornar essa conquista pessoal em algo que é uma conquista coletiva, porque muitas outras pessoas serão motivadas pelo seu exemplo, e a sua vitória será a vitória deles. Escute isso, a sua vitória, ela está vinculada diretamente à vitória de outras pessoas. Por isso você não deve desistir, por isso você tem que sonhar, por isso que por mais que todos abandonem o barco, irmão, escute isso, todos podem abandonar o barco, mas se você tem uma visão de Deus, se você tem um propósito em Deus, não se preocupe. Quem é o dono do barco é Deus, quem é o dono do remo é Deus, se tem um baldinho para tirar água é de Deus, esse balde, tudo é dele. E ele tem um sonho, não preocupa, querido. O barco nunca afunda se Jesus Cristo é o dono. Às vezes o que acontece é que é um período de purificação e você não está entendendo. Aqui acontece que a conquista era pessoal, mas ela se tornou uma conquista coletiva. Deus tem uma conquista coletiva para você. A Bíblia diz que 3 vezes aparece essa expressão de Deus. Qual é a expressão? Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Você pode falar isso para você, no íntimo do teu coração, dizer o que está escrito lá no profeta: diga ao fraco, eu sou forte. Diga para você mesmo que você não vai pela força física do seu braço, mas você vai pela força que vem de Deus. Você vai na contramão de um sistema, você vai na contramão de um mundo. Enquanto todos estão indo para uma direção, você diz: não, eu faço parte de uma geração, que é uma geração que era só 2 que entrou e viu coisas boas. E eu não faço parte da multidão dos 10, eu faço parte da geração que esforça, que é valente, que entende que Deus é com ele. Eu quero dizer isso para você nessa noite, meu querido. Deus tem muitas coisas para você. Não coloque o seu foco na pandemia, não coloque o seu foco na crise, não coloque o seu foco nos problemas que estão ao seu redor. Eu tenho tanta fé, irmão, que Deus vai nos guardar, que Deus vai nos guardar em nome de Jesus. Deus vai proteger sua casa. Eu estou orando por sua casa, meu irmão. Eu estou orando por sua família. Minha esposa tem acordado toda madrugada e orado. Nós temos orado. E não é eu e a Cíntia, mas é uma multidão de líderes. Irmãos, como essa crise tem gerado problemas emocionais na cabeça de pessoas, inclusive líderes, que têm deixado espíritos malignos entrar na cabeça dele, tocar emoção e coração. Quantas pessoas se desesperam. Mas a palavra repete 3 vezes para você: esforça-te, esforça-te, esforça-te. A tradução para essa palavra em outra linguagem é: ser valente, ser valente, seja valente. Os valentes são aqueles que não desistem. Os valentes são aqueles que põem a mão no arado, não olham para trás. Irmãos, nós temos que conquistar uma nação. São 19 estados aqui no Uruguai. Nós vamos conquistar 19 estados para a glória de Deus. Nós vamos para outros países. O que Deus está fazendo é que Deus está levantando só Josué e Caleb. Os 10 ficam para trás, porque é necessário Deus contar com a geração que crê nele. Uma geração que não olha para números, não olha para dinheiro. Uma geração que é tudo fora da lógica. Irmão, nós vivemos fora da lógica, fora do sistema, fora das coisas naturais. Nós somos o povo
que andamos no sobrenatural de Deus. Esforça-te, querido. Quero dizer que nós amamos você, que nós amamos a sua casa, nós estamos orando por vocês. Mas uma coisa eu preciso falar com vocês: esforça-te, seja valente, seja guerreiro, lute contra a enfermidade, lute. Você tem um Deus poderoso. Dê testemunho do milagre de Deus na sua casa, dê testemunho, irmão. Eu estou a um passo de dar um mega testemunho da minha vida, um mega testemunho para vocês. Estou a um passo, porque eu tenho visto Deus. Eu tenho visto Deus. Eu quero dizer que Deus é bom. E Deus quer trocar o seu ânimo. Você que talvez está frustrado, cansado, sobrecarregado pela vida, sem esperança, talvez escutando notícias ruins em todos os lados, falando sobre crise econômica, crise de saúde, crise disso, daquele outro. Irmãos, é tempo de ouvirmos o Senhor e dizer: Senhor, eu quero fazer parte da geração de Josué e Caleb. Eu faço parte de uma geração que toma posse das promessas. Depois tomamos posse daquilo que Ele tem nos dado. E também somos influenciadores de uma nova geração. É isso que Jesus quer. Discípulos que gerem outros discípulos. Ser forte, ser valente, ser corajoso. Vamos orar. E aonde você estiver, eu quero estar junto contigo. Eu queria estar muito do teu lado abraçando. Gildas, eu estou contigo, meu irmão. Eu estou contigo, meu irmão. Nós estamos contigo. Maristela, nós estamos contigo. Nós vamos celebrar juntos a Deus. Nós vamos vencer juntos em nome de Jesus. Zenilda, nós estamos juntos contigo também, mas em nome de Jesus. Todos. Se porventura tem alguém que está doente, está enfermo, lembra dele agora, cita o nome. Alexandra, lá em Sabará, mandou uma notícia para nós, 2 mulheres que estavam doentes. Estamos orando e Deus está fazendo milagre. Eu convido você a ser valente, ser forte em Deus. Não pela sua força, não pela sua capacidade intelectual, mas pela fé. A fé é acreditar no sobrenatural. Feche os teus olhos onde você estiver. Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Tu és o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Deus, te louvamos porque o Senhor é um Deus que cuida dos teus. E os teus planos não podem ser frustrados. Eu oro, Deus, pelos teus filhos, eu oro pela família da Letícia, do Fábio. Eu oro, Deus, para que Deus conforte a família do Marcos. Eu oro para que o Espírito Santo esteja agindo nas famílias. E no meio da nossa dor nós nos levantamos e nos posicionamos. E dizemos que em Deus somos fortes. Nós abençoamos e declaramos as bênçãos do Senhor sobre a nossa família, Pão da Vida, sobre cada célula, sobre aqueles que não pertencem à igreja, nós abençoamos. Quantos pastores têm sido abençoados? Quantos pastores têm nos procurado, têm conversado com nós? Nós queremos abençoar líderes e pastores, pastores de conexões, pastores de GDs diferentes, pastores de denominações diferentes. Nós abençoamos a sua vida. Deus, nós liberamos uma palavra de bênção para todos nós. E te agradecemos porque nós fazemos parte de uma geração que irá tomar posse da terra prometida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido, antes de nós terminarmos, um abraço para você. Domingo, 10 da manhã. 10 da manhã, teremos culto online e também 8 da noite. E no Brasil, nós estaremos tendo cultos presenciais. Por favor, não faça confusão. No Brasil. Eu vou pedir carinhosamente, irmão, você compartilhar esse vídeo. Compartilhe, irmão. Eu vejo os irmãos que não compartilham, hein? Eu vou estar com uma bibliada na sua cabeça. Olha só, em nome de Jesus, compartilhe, abençoe. Abençoe outras pessoas. Nós estamos tendo testemunho de gente que não é crente, está vendo os vídeos e tem seguido. Eu mando um abraço para vocês. Que Deus abençoe. Mas isso só acontece quando você compartilha.
Deus te abençoe, beijo, graça e paz. Que Deus te abençoe, uma semana de vitória. E nós estaremos domingo juntos em nome de Jesus. Colonial, um abraço, um beijo, em nome de Jesus. Graça e paz.